Olá pessoal, voltamos para mais uma aula de florais de bar. Na aula de hoje a gente vai iniciar os grupos, os 7 grupos. Então, vamos iniciar pelo primeiro grupo, que é os remédios florais para a solidão. Esse é um dos primeiros grupos. Dependendo da literatura, pessoal, vem em cada ordem. A nossa vai seguir essa ordem, começando pelos florais para a solidão. Vamos lá. O primeiro floral do grupo para a solidão é o Heather. Ele é desenvolvido através da Calluna vulgaris, também é conhecido como User. Essa plantinha que vocês estão vendo aí na foto, a gente vai ter várias fotos aí durante os slides com ela. Esta é uma planta que sobrevive mesmo em solos não muito férteis, suportando climas úmidos ou secos. Suas flores brotam em abundância, de agosto a setembro, nas hastes finas e eretas. São pequenas de cores vibrantes, em vários tons de rosa, desde o rosa claro até o rosa púrpura. Essa essência floral é produzida pelo método solar. As virtudes de Heather são nos fazer ouvir o outro, ter empatia e conseguir ajudar. Então, a pessoa, a partir do momento que toma esse floral, ele tem essa capacidade de ouvir outra pessoa e ter empatia e conseguir ajudar ela. Relaciona-se com as qualidades da alma ligada à empatia e à disposição para ajudar. As pessoas no estado negativo de Heather só se preocupam consigo mesmas e com seus problemas e esgotam os outros energeticamente de tanto falar em problemas. É aquela pessoa que vai lhe dar uma carga de problema ali, não vai parar de falar e que acaba realmente esgotando, a pessoa que está ali ouvindo energeticamente, e esgota a energia da outra pessoa. Sintomas devidos ao bloqueio energético: egocêntricos, são absurdos em si mesmos, ocupam-se totalmente consigo mesmo, sentem necessidade de ter um público, então gostam de chamar atenção, reclamam demais, têm carência afetiva, são centrados em si mesmos e infelizes. Geralmente são mal-humorados. É uma característica até de quem é infeliz, A pessoa que é infeliz é mal-humorado. Então, essas são características que a gente acaba encontrando, na pessoa que precisa tomar o RET, Então, a gente chama a pessoa de RET. Ele tem essa característica de chamar atenção, gosta de público, são centrados neles mesmos, infelizes e mal-humorados. Normalmente, não quer dizer, pessoal, que todas as características têm que estar numa única pessoa, viu? Algumas dessas características vão estar aparecendo. Gostam de contar aos outros suas dificuldades e todos os pequenos problemas, até mesmo os assuntos mais triviais, e querem ser discutidos sempre que possível. Então, essa característica vai ser muito presente. Toda vez que te encontrar, se chegar uma nova pessoa ali naquele ambiente, ela vai falar de novo e sempre, sempre, sempre. Exageram os seus problemas, fazem tempestade no copo d'água, não são bons ouvintes, têm pouco interesse nos problemas alheios. Ele quer que você escute o dele, mas ele não quer escutar o seu. Falam de forma rápida e incessantemente. Não dão chance do interlocutor interromper a conversa, puxam o tema da conversa para si, aproximam-se de quem estão conversando, até mesmo seguram as pessoas, falando com elas bem de perto como carrapatos. Mas uma característica bem comum, ele vai estar... Você não consegue falar, vocês vão ter esse tipo de pessoa no consultório, clínica de vocês, que você não vai conseguir interromper até numa situação de diagnóstico. Você vai deixar ele falar e vai falar bastante, viu? E essa característica é bem presente de estar segurando em você, lhe tocando, sempre em contato. Seu excessivo egocentrismo exaure os ouvintes. E é muito difícil livrar-se deles. Não permite que as pessoas se despeçam, pois sente necessidade da atenção e da energia das outras pessoas. São verdadeiros vampiros energéticos.
Então, para você conseguir se despedir, já eu acredito que já tenha acontecido em algum momento da vida de você, você estar com alguém que você tenta ir embora, tenta desligar uma ligação e não consegue, e você sai cansado até, inclusive. Então, exatamente essa característica continua com ele também. As vítimas preferidas do rap são os tipos Mímolos e Centauri, então seriam as pessoas que utilizariam o floral Mímolos e o Centauro. Mímolos porque não tem coragem de dizer não, é uma característica específica do Mímolos. E o Centauro porque são submissos e influenciáveis e acabam sendo dominados pelo tipo rapper. Todas essas fotos, o pessoal que está acompanhando os nossos slides os anteriores, aí mesmo, da parte de plantas, é a espécie, é a Calundis. Quem necessita de reta muitas vezes teve uma infância de privação emocional, veio de jogar com uma atmosfera muito fria, e essa carência afetiva persiste na idade adulta. Então, a raiz do problema foi lá na infância, isso foi se acumulando e chegou à fase adulta. Carecendo de afeição e da apreciação familiar, o jovem ego tende de lutar por si mesmo, né? Nesse caso, lutar por si mesmo emocionalmente. É uma disputa interna com ele mesmo o tempo inteiro, a vida toda. O conflito entre o eu superior e a personalidade de Hefner está no egoísmo, na dificuldade de crescer e de se transformar em um adulto capaz de se doar. Voltando sua grande atenção e energia para o mundo que os rodeia e para a unidade. O grande todo, as pessoas tipo Heather, entram no ciclo da generosidade e a energia, a atenção e o afeto que dedicarem aos outros lhes são retribuídos. Ele só entra, até para ficar mais claro isso, ele volta a atenção de todo mundo, ele volta essa atenção, né, energética para o mundo que os rodeia e pensa na unidade. O grande todo em si não é a ideia do Heather. Ele quer o afeto, ele vai até retribuir às vezes o afeto para aqueles que estão dando atenção a ele, dedicando a ele. Isso daqui são tópicos, pessoal, que é interessante no diagnóstico, características que chamam a atenção. A gente explica um pouquinho o que é ele, né? Mas aqui é os grandes chave do diagnóstico, né? Podem ficar sem fôlego ao falar rápido, para não ser interrompido. Então, puxa o interlocutor para mais perto de si e pode até pegá-lo pelo braço. No estado introvertido, o paciente irradia uma grande preocupação com seus assuntos pessoais, mesmo quando não fala muito a respeito deles. Quando criança, o paciente foi deixado por muito tempo sozinho, ou porque os pais trabalhavam, ou em creches sem muitos cuidados, ou internatos, etc. Então, ele teve um momento lá temporário de abandono, quando criança. Tem desejo de companhia, uma coisa extremista, ele quer sempre companhia. Quer ser o centro das atenções, então vai chamar muito a atenção dos demais. O entrevistador tem dificuldade em fazer as perguntas, pois não consegue interromper ele falando. Então isso aí é uma característica muito comum. Você, para conseguir entrar ali e fazer suas perguntas para chegar no seu diagnóstico, com ele vai ser mais difícil. Mas consegue. Vocês vão ver ao longo do estudo que tem maneiras de fazer isso. Na parte de transformação potencial dele, desvia a atenção de sua própria problemática. O adulto é simpático, com grande empatia, possui uma capacidade de compaixão, melhor observação da situação dos outros. As afirmações mais presentes para o tipo reto. Eu esqueço a preocupação comigo no cuidado com os outros. Isso são frases, viu, pessoal? Quando a gente fala em afirmações, durante esse bate-papo que você estiver fazendo com ele, buscando um diagnóstico, essas afirmações em cada floral sempre aparecem em algum momento. Então é a sacada de você pegar lá e encaixar o que é que você tem que passar para ele.
O segundo, afirmação: eu estou quieto internamente e capaz de realmente escutar os outros. Eu me nutro do meu interior então irradio paz e força para os outros. Totalmente ao contrário, né? Você vê que ele afirma, né, que esquece a preocupação com ele, mas não dá espaço para a pessoa falar. Ele está quieto internamente e é capaz de realmente escutar os outros, mas chama atenção para ele. Olha os contrastes. Eu me nutro do meu interior, então irradio paz, força para os outros. Não, ele suga a energia dos demais. Então essas afirmações são formas de você conseguir captar a ideia, né, de qual floral você vai passar para a pessoa. Baseado nesse floral, aqui um pequeno caso clínico, que é de Bartolo em 1993. Homem, 46 anos. Este homem vivia uma relação difícil com a ex-mulher, apesar de divorciado, insistia em participar de todos os passos e decisões da ex-esposa. No relacionamento com as filhas, buscava atenção, afirmando o tempo todo que estava doente, sem dinheiro. Nas tentativas de um novo relacionamento, era abandonado e achava isso muito injusto, já que se considerava inteligente e interessante. Depois da separação, passou a morar com a mãe, de 80 anos. Durante esse período, ora reclamava da pouca atenção que ela lhe dispensava, ora do excesso de solicitação. Este senhor apresentava um quadro de depressões periódicas. Indicou-se então para ele o Heldt, e em um mês depois ele começou a enxergar que durante a vida toda só pedia e exigiu. Percebeu o quanto havia sido carente na infância e mostrou-se disposto a melhorar seu relacionamento com a mãe e as filhas. Você vê que só a gente colocando o floral, nesse caso aqui, foi um caso clínico do Baton, ele colocando esse único floral, ele conseguiu já clarear a mente dessa pessoa. Ela enxergar o que ela estava fazendo e a forma que ela atuava. Então, com esse equilíbrio, pessoal, mais à frente aí, a gente vai fazer outros diagnósticos com o mesmo paciente, vai aparecer outras situações e novos florais vão ser indicados. Mas nesse momento, o que ele precisava tomar era exatamente esse floral, tomou, clareou a mente dele, então mudou a vida dele. Vamos para o próximo floral. Impatientes. Então é o Impatientes grandulífera. Nossa, cada nome, hein? Apesar de ser biólogo, nunca me acostumei. Grandulífera. É essa plantinha bonitinha aí do seu lado, planta anual carnuda que chega a medir 180 centímetros de altura, cresce em margens de rios e canais em terras baixas e úmidas. A coloração das flores vai do carmesim ao avermelhado, malváceo, e aparece entre julho e setembro. A essência floral é preparada também pelo método solar. Mais à frente a gente vai ter mais imagens dela, né, de outras formas, desenhos botânicos, como a gente viu na anterior. Você vê que essa já muda mais um pouquinho a cor dela. As virtudes de Impatiens são a paciência e a tranquilidade. Impatiens relaciona-se com as qualidades da alma ligada à paciência e à delicadeza de expressão. Então você vê que o floral ele vai buscar lá no fundo, né? Ele vai buscar na alma, ele vai ligar essa situação toda de paciência, delicadeza de expressão. Então ele vai gerar um bom equilíbrio para a pessoa. Mas lembrando que a pessoa que precisa tomar, não é para todos. As pessoas do estado negativo de impatiência são impacientes e tensas, o que a leva, né, a se tornarem ríspidas, explosivas e irritadas com os outros. Às vezes até sem motivos, viu? Uma simples expressão. Tem até uma brincadeira que eu faço com alguns alunos, que quando a pessoa está tão irritada, se você der um bom dia, ela vai dizer só se for para você. Então, são pessoas no estado negativo de impatiência. Sintomas devidos ao bloqueio de energia, impaciência, irritabilidade, tensão mental extrema, explodem facilmente quando são clareados. Então é aquele tipo
da pessoa que lhe pede um favor, você fala, olha, não posso fazer agora. Nossa, ela vai te tratar super mal, vai explodir com você como se você estivesse dando um soco nela. Ela vai ser altamente explosiva com você. Suas irritações e explosões são curtas, é aqueles 5 segundos, né? Tradicionalmente o pessoal fala. Depois de explodir, a irritação passa e as pessoas impacientes não entendem porque os outros estão ainda aborrecidos com ela. Para essa pessoa, tudo já passou. Então, ela é aquela explosão compulsiva, né? Rápida, sem medir a situação. Ela aliviou a tensão dela e para ela não quer entender porque a pessoa ficou irritada com ela com a grosseria ou com a explosão dela naquele momento, né? Para ela já passou. Se já passou para ela, a outra pessoa também tem que ter passado. Então isso é uma das características, é bem interessante. Quando se movimentam muito rápido, sofrem pequenos acidentes, são estabanados, derrubam coisas, tropeçam, batem partes do corpo em móveis. Eu coloquei até esse pequeno videozinho, né, do filme do cachorro. Eu não lembro muito o nome dele, que esse cachorro é bem estabanado e é bem legal esse filme. Então eu utilizei porque esse cachorro tem tudo a ver. Ele é super estabanado, ele só não é grosseiro. Cachorros são normalmente seres iluminados. Tomam decisões rapidamente, gostam de tudo transcorra rápido e suavemente. Não suportam atrasos. Preferem trabalhar sozinhos, sentem que os outros mais atrapalham do que ajudam, porque não conseguem acompanhar o ritmo dele, né, do ser impaciente. A maior parte do tempo estão pensando no que tem para fazer. Tem tendências à indigestão, gastrite, dores musculares e câimbras, até por esse excesso de querer tudo no seu tempo, tudo muito rápido. Então acaba quebrando um ciclo digestivo, gerando uma indigestão, e isso a longo prazo com certeza vai desenvolver uma gastrite. E aqui voltando mais uma vez à medicina chinesa, na visão chinesa quem controla a digestão são os pares acoplados estômago e baço. E quem controla o músculo energeticamente é o baço. Então, se gera indigestão, gera gastrite, esses dois pares acoplados, estômago e baço, não estão distribuindo energias corretamente, automaticamente os músculos também não vão responder corretamente. Então, a energia vai defeituosa para essas regiões. Aí vem as dores musculares e câimbras. São rápidos no pensar. Todos os outros parecem para ele muito lentos. Então, enquanto ele já sacou ali para ele, o outro ainda está demorando 2 dias para pensar. Ele tem que suportar a lentidão dos outros. Para isso, exige muita energia do paciente e produz uma constante tensão mental. Então, esse fato de ele ter que esperar aquela lentidão dos demais, para ele aquilo ali é um karma, algo muito ruim para ele, que acaba gerando uma tensão muito grande mental. Devido à sua grande capacidade mental, os pacientes são líderes, mas não gostam desse papel, preferem trabalhar sozinhos, não têm paciência para ensinar os colegas ou subordinados. O aprendizado de pacientes é deixar as coisas acontecerem e praticar a paciência. Isso será mais fácil se, em vez de operarem a partir do mental, pensarem com o coração. Então, para que isso funcione, ele tem que partir do coração e deixar a mente um pouco de lado. Os tipos positivos de pacientes mostram grande empatia, delicadeza, paciência e tolerância. Lembrando que tudo que a gente falou antes lá, pessoal, é o tipo negativo, né? É o cara que já está no extremo lá, a mulher, o homem que já está no extremo da sua parte negativa. Então, é totalmente ao contrário do que a gente está lendo agora, né? Que os positivos mostram grande empatia, delicadeza, paciência, tolerância. Compreendem a diversidade da criação, conseguem enxergar as qualidades dos outros e colocam a serviço da humanidade a sua rapidez mental.
o seu poder de decisão e a sua inteligência. Então, eles no momento positivo são seres extremamente inteligentes e rápidos e têm um poder de decisão assim absurdo. Então, o floral, naqueles negativos, vai agir exatamente para tornar eles dessa forma, para a gente poder ter na humanidade seres com essa capacidade, né, de atender a humanidade, de ter decisões rápidas e inteligentes. A diferença entre patiens e vervain, eles têm o pessoal às vezes compara um pouquinho, até as plantas que estão aí em cima, patiens, embaixo vervain. Mais à frente a gente também vai conhecer o vervain. O impatiense tem tensão interna em virtude de frustrações nervosas, porque as coisas não andam com suficiente rapidez, da forma que ele acha que deveria ser rápido. Não irá se pôr aos outros se deixarem de que trabalhe sem ser perturbado, então ele não tem imposição com nenhuma outra pessoa, portanto que deixam que ele faça o trabalho dele sozinho sem perturbação. Já o vervain, tensão interna é originária do excesso de força de vontade, sempre inclinado a inspirar os outros. Então a diferença de um para o outro é exatamente essa. Características que chamam a atenção. Tensão proveniente de rápida atividade mental. As pessoas que trabalham mais devagar e causam frustração podem tirar o trabalho das mãos dos outros. Então você está lá fazendo o trabalho para ele, ele achou que você foi lento demais, ele vai tomar e vai fazer. Espontâneo, ativo, energético. Impaciente e falta de tato no trabalho com outros mais lentos, então ele vai ser grosseiro, né? Ele não tem essa delicadeza com os demais que são mais lentos que ele. Ele não aceita que existem pessoas diversificadas. Uns assimilam mais rápido, fazem atividade mais rápido, outros mais lentos, outros fazem melhor porque fazem mais lentos, outros fazem pior porque fazem mais rápido, e assim a diversidade é grande. Isso para ele não aceita. A impaciência o faz tirar as palavras da boca dos outros. Então ele completa ou então força os outros a falar coisas que não gostariam. Estão sempre com algum pequeno hematoma, atropelam os móveis, né? Então estão sempre se batendo com algo. A impaciência leva a decisões precipitadas. Então acabam tomando atitudes ou situações que não eram para ocorrer, por não ter a paciência de analisar melhor. Quando vai sair, apronte-se mais rápido, e quem chega primeiro aos lugares, normalmente é ele, né? Tolerância com ele é zero. Não ficam parados na cadeira, tem que estar sempre movimentando alguma parte do corpo. Você vai ver aquele cara que está balançando a perna, está mexendo numa chave, num objeto na mesa. Então ele sempre vai estar impaciente. Esquenta-se com facilidade e é seco e brusco, mas a raiva passa com a mesma rapidez que ele veio a ser grosso com você. Exaustão em curto prazo. Fome súbita porque os recursos energéticos dele são esvaziados pelo ritmo acelerado, né? Então pode sofrer de gastrite. Reações físicas possíveis: dor súbita, procedente de tensão nervosa, indigestão nervosa, ondas de calor, eruptações cutâneas, gastrite, câimbras e contratura muscular. Essas são todas as características que vocês vão ver no momento de diagnosticar. Lembre-se que quando estamos diagnosticando, olhando a pessoa como um todo, escutamos ela, olhamos ela, observamos como é que está a pele, como é que está a sua expressão, como é que está seu caminhar, tudo isso a gente vai observar. Vamos dizer assim, uma pergunta puxa a outra. Às vezes a gente pode chegar aqui, um exemplo básico, nesse caso aqui, ele já vai falar: nossa, eu tenho um problema sério de indigestão. Aí você já vai até completar. Essa indigestão nos períodos que você está mais tenso, mais nervoso, já deu o gancho. Você tem gastrite? Sofre de contratura muscular? Meu ombro dói, né? Tá câimbras também? Você vê que uma palavra está puxando a outra. Então você vai conseguindo diagnosticar ele dessa maneira. A transformação potencial, né? Seria a partir do momento que se usa, né, o floral, paciência, delicadeza de sentimentos.
tolerância, empatia e compreensão dos outros, capaz de usar os próprios talentos diplomaticamente em benefício de todos. Então isso é uma parte legal. As afirmações: eu estou crescendo em paciência e compreensão, liberando a tensão da mente e do corpo. Eu aceito o fluxo da vida e respeito o ritmo dos outros. Eu permito que o processo da vida se desdobre suavemente. Isso daqui até faz parte dos livros de Kaminsky e Cates, de 1991. Então essas são afirmações constantes. Então esse é o gancho para você diagnosticar o ser hipatia. Mais um caso clínicozinho aqui, para a gente entender, né, como que se encaixa. Nesse caso clínico aqui de 1995 também, mulher, 24 anos, casada e mãe, sofria dores intensas, né, a cada mês durante o período menstrual. Um exame na região pélvica revelou a existência de uma úlcera, aconselhando-lhe uma cirurgia, indicando-lhe que voltasse dali a um mês para o novo exame. A paciente estava apavorada, né, com a operação. Fala o nome de cirurgia, é uma tendência natural, a grande maioria entrar em pavor. Durante suas crises de dor, ficava com histérica, né? Só de pensar nisso. Era, por natureza, uma pessoa capaz, ágil e eficiente, mas que se melindrava com as interferências e sugestões alheias. Prescreveu-se ao paciente o remédio básico, né, para sua natureza apressada e impaciente. Também utilizou o Rock Rose para o pavor e o pânico, isso a gente vai ver mais à frente. E o Star, né, para o choque causado pela perspectiva de uma cirurgia. Você vê que a gente fez um book aqui de floral. Ela tomou a medicação regularmente durante um mês. A menstruação seguinte foi branda, sendo acompanhada de muita pouca dor. Ao voltar para o segundo exame no hospital, o cirurgião ficou surpreso por não encontrar vestígio algum de úlcera. Permanecia apenas uma cicatriz indicando ter existido uma ulceração no local. Não foi preciso operar. Você vê que diminuiu o corpo manifesto, né? Diminuiu toda aquela situação dela, o corpo mesmo respondeu e eliminou a úlcera que estava naquele determinado local. E floral é uma coisa muito bacana, pessoal. Tem 2 dias eu recebi uma paciente aqui, no estado emocional muito exacerbado dela, muito mesmo, uma depressão e euforia constante. Passei um rescue para ela e passei um book de floral, né, com 3 florais para ela também. Hoje mesmo eu já recebi uma mensagem da amiga que trouxe ela aqui, que já era minha paciente, falando que depois da sessão de acupuntura, que ela tomou o floral, ela já está se sentindo uma outra pessoa, está muito tranquila, está se sentindo muito bem. E ela é uma pessoa que nem acreditava mais em nada. Isso só bastou uma sessão para já estar em equilíbrio. Remédios florais para a solidão, o terceiro floral, Walter Violet, Ottonia palustris, essa florzinha linda que tem aí, é uma das espécies próximas da família das violetas, também. Membro da família das primaveras, floresce em maio e junho em águas que se movem lentamente ou em águas estagnadas nos charcos. As pálidas flores lirais com centros amarelos crescem em ésperas em torno do talo, sem folhas. As folhas permanecem debaixo da superfície da água, preparada pelo método solar, sua forma de preparo de floral. Só uma correção, eu falei violetas não, elas das primaveras mesmo, viu? A família dela. Violeta é uma outra que a gente vai ver mais à frente. A virtude de Walter é a humildade, relaciona com as qualidades da alma ligada à humanidade e sabedoria. Quanto no aspecto negativo deste floral, as pessoas mostram-se reservadas, orgulhosas e solitárias. Então, tem dificuldades para fazer amizades íntimas, não acreditam no amor e agem com ar de superioridade. Olha lá, hein? Características bem específicas que vai dar o checkmate que você acertou. Então, reservadas, orgulhosas e solitárias.
dificuldade de fazer amizades íntimas, então de ter relacionamento amoroso. Não acredita no amor e age com ar de superioridade. Sintomas devidos ao bloqueio de energia. As pessoas desse floral, na sua polaridade positiva, têm realmente qualidades raras. São silenciosas, delicadas, espirituais, independentes, seguem seu próprio caminho sem serem influenciados pelos outros. Quando em posição de chefia, são conscienciosos, calmos e objetivos, apresentam uma imagem de superioridade discreta e calma supremacia. São pessoas capazes, ponderadas, seguras e talentosas. Despertam confiança e admiração dos outros. São muito solicitadas a dar conselhos. Quando as solicitações passam a ser excessivas, as pessoas do alto viante podem começar a pensar que são mesmo muito especiais, sentem que são diferentes das pessoas comuns e colocam-se inacessíveis para os outros, tornando-se muito reservados. Essa foto aí de fundo ela é no seu habitat natural. Pode observar que ali na água apresenta a parte mais escura ali, são as folhas dela que são abaixo do nível da água. Elas gostam dos charcos, né? Tornam-se muito cientes da sua excelência, orgulhosos e arrogantes. Com essas atitudes de separação, as pessoas do alto, né, começam a sentir-se isoladas e não conseguem se aproximar dos outros, pois teriam que descer do pedestal. Então, aquela já entra num processo já de patológico, né, de desequilíbrio. O conflito da personalidade deles vem da recusa em perceber que, junto com as grandes qualidades, vem também grandes obrigações. Quase o Homem-Aranha lá falando, né? Então, mas isso é uma realidade do floral. Se ela tem grande personalidade, né? Ela tem grande capacidade de agir, né? De grandes qualidades, obviamente que também terão grandes obrigações. É como uma empresa. Quanto maior a empresa, maior são as despesas e os problemas daquela empresa. Então, o ser humano também não é diferente. Em vez de desligar-se dos outros, a personalidade do tipo Alta deve transmitir seus valores em trocas conscientes ou inconscientes de energia com outros e ser, em sua superioridade, um exemplo inspirador. Vamos mais. As características. Esse desenho aqui é bem bacaninha, ó, a parte da folha logo abaixo, né? Aqui a gente consegue visualizar a parte que fica na água, todo o processo que vai estar fora da água. E aí nesse desenhozinho botânico você acaba tendo todo o processo dela, né? As características dela. Como características que chamam a atenção, sente-se isolado por causa da sua superioridade. Sendo fora do comum, mostra-se às vezes reservado e então considerado pretensioso ou orgulhoso. Não discute seus problemas, pois não quer sobrecarregar os outros. Busca isolamento, mesmo quando não se sente bem. Acha difícil aproximar-se dos outros à vontade, né? Ele não fica à vontade na aproximação com os outros. Às vezes sente vontade de retirar-se completamente. Meu lar é o meu castelo, então se isola. É difícil para os outros romper a barreira cerimoniosa e estabelecer um autêntico contato pessoal. Raramente grita ou perde o controle das emoções. Transformação potencial, né, a partir do momento que utilizamos o auto-viano. Retornando ao seu estado de equilíbrio, age com humildade, amor e sabedoria. É um ser bem sábio. É capaz de criar um ambiente de confiança e tranquilidade. Então, ele em equilíbrio é um líder nato, né? Ele consegue organizar aquele ambiente, harmonizar o ambiente, se ele estiver em equilíbrio. Sente que faz parte do todo, torna-se capaz de pedir auxílio. Mas sempre lembrando, pessoal, quando ele está em equilíbrio. Afirmações: eu gosto de compartilhar com os outros. Eu sou aberto e compreensivo com os outros. Eu sou abençoado por conhecer o meu eu através do espelho do coração do outro.
Aí mais uma afirmação, as afirmações dele, né? Então essas são características que vocês vão achar quando estiverem diagnosticando. Eu acho essa planta com a pétala linda, parece um algodão. Essa foto que é mais aproximada até dá para a gente observar isso. Mais um caso clínico para a gente entender um pouco mais. Mulher, 60 anos, solteira. Ela é diretora de um internato de meninas. Mulher alta, gentil e serena. Tinha uma aparência das mais distintas. Dirigia a escola com eficiência, fazendo questão de jamais interferir em seu quadro de funcionários, a menos que fosse absolutamente necessário. Ao procurá-los para o tratamento, estava sofrendo de intensas dores de cabeça. Disse estar ciente de que o motivo dessa dor residia nela mesma. Já fazia algum tempo que, contrariando a sua natureza, se tornara exasperada com um dos elementos de sua equipe, embora ocultasse o fato da pessoa. Ela não dizia isso a ela, né? Contou-nos ela: eu me culpo a mim mesma por ser afetada dessa forma. Às vezes, alguns textos, pessoal, tem até redundância, como nesse caso aí, mas sempre lembrando, a forma que teu paciente te falar vai ser exatamente como você vai escrever. Você coloca no início, então no final do que ele falou, a sigla SIC, segundo informações do cliente. Que é exatamente, se ele falar que lá, eu não gosto de mim porque não sou afim, tá? Bem louco o que eu falei aqui, né? Você vai colocar exatamente, porque as palavras vão nos dizer os desequilíbrios que está acontecendo, então transcreva exatamente como ele fala. Mesmo que seja redundante, as palavras não concordem, que não tem uma concordância verbal, mas escreva dessa forma que isso mais à frente vai ajudar no diagnóstico. Então, voltando aqui, né, com o que ela falou, eu me culpo a mim mesma por ser afetado desta forma. Então, o Walter Violet, o remédio básico, né, foi o que foi passado, foi o Walter. Foi prescrito em razão da serena e tranquilidade e dignidade de sua natureza, ao lado de Pine para sua autocensura. Após tomar os remédios por 3 semanas, ela contou: estou definitivamente mais relaxada pela manhã, ao passo que as dores de cabeça são agora menos intensas e menos frequentes. Já consigo perceber e compreender as dificuldades das pessoas que antes me deixavam exasperada. Um mês depois, ela informou que as dores de cabeça haviam desaparecido por completo. Então, pessoal, a gente fica... hoje a gente termina aqui, a gente encerra esse bloco de remédios florais, né, para a solidão. É o primeiro grupo dos 7 grupos. Mais à frente a gente vai estar pegando o segundo grupo e assim por diante, até a gente fechar os 7 grupos e explicar também o uso do RESC, que é uma combinação de emergência. Até mais, até a próxima aula, um grande abraço.